Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Nós iniciamos esta programação dizendo para você que para os seus problemas existe solução. Não importa o que você está passando agora. Deus, ele é maior do que esse problema e ele sabe do seu sofrimento, ele conhece a sua dor e você pode sair dessa situação que hoje você se encontra. Inclusive, nós vamos colocar agora no seu televisor aí, no rodapé dele, o telefone do SOS, o WhatsApp do nosso SOS. E agora mesmo nós temos uma pessoa que, se você mandar uma mensagem, essa pessoa vai estar nesse momento iluminada pelo Senhor Jesus para te ajudar. É isso mesmo. E não importa quem você é, não importa o seu crédulo religioso, porque nós não estamos aqui levantando uma bandeira da Igreja Universal do Reino de Deus, não, mas estamos levantando aqui a bandeira do Senhor Jesus, daquele que disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Você está cansado de sofrer? Então aproveita a oportunidade para que você possa, nessa programação, dar a oportunidade que Jesus possa trabalhar na sua vida. Nós vamos agora a um intervalo que fala desta quarta-feira e já retornamos com todos. Você protege sua casa. Coloca senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé, nesta quarta-feira. Esta quarta-feira será uma quarta-feira de poder, poder aonde você estará aprendendo a defender a sua fé. Nós teremos uma noite que estaremos levando as pessoas à libertação da carne. Quando a gente fala de carne, nós estamos falando de vontade, de desejos que as pessoas têm. E muitas vezes esses desejos têm levado as pessoas à dor, ao sofrimento e até perca. Há pessoas que chegam até dar cabo da sua própria vida porque não conseguem realizar sonhos que eram da sua vontade humana. Inclusive, nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que viveu dessa forma que você está vivendo hoje. E hoje você se encontra depressiva, se encontra oprimida, é uma pessoa que tem crise de ansiedade porque não alcançou ou não realizou algo que você tanto queria. Vamos a esse testemunho que comprova que para o seu problema existe solução. Muitas vezes eu perdi a razão e eu não sabia o que fazer, porque você não vive pela razão, você vive pelas vozes que você escuta. Eu cresci num lar com conflitos entre meus pais, né? A minha mãe buscava socorro com crenças, com religião, e na busca de suprir essa falta, a minha mãe começou a me levar para ter consulta com espíritos. E o meu fundo de poço foi quando a minha mãe morreu, que era o meu centro. O meu pai nessa época saiu de casa, eu fui morar de favor na casa dos outros, e aí fui me perdendo. Aí cada vez mais eu fui me envolvendo no mundo dos espíritos. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes, desenvolvi vícios de cigarro, de bebida,
e comecei a viver uma vida ilusória. Eu sofria ameaças dos espíritos, porque a partir do momento que eu tomasse alguma decisão de deixá-los, eles iam me deixar numa cadeira de roda ou deficiente ou levar a minha alma. Então os espíritos começaram a dominar todas as áreas da minha vida. Com 16 anos eu conheci meu atual marido, a gente começou a namorar, eu desconfiava ao tempo todo dele, só o fato dele olhar para o lado eu estava achando que ele estava olhando para outra mulher, porque aquele espírito me oprimia, ele falava na minha mente, ele está traindo você com outra, não está te atendendo porque provavelmente ele está com outra pessoa, então aquilo ali foi me atormentando. Até que um dia, na época, né, meu marido ele se envolvia com coisas erradas e ele tinha uma arma em casa. Aí eu peguei a arma, gatilhei ela e apontei na cabeça dele e apertei o gatilho. E aí nisso eu voltei. Aí meu marido tirou a arma da minha mão e falou, você tá doida? Você vai me matar? Como assim? Então nós tínhamos várias brigas. Dentre essas brigas eu tinha tentado já 2 vezes o suicídio. Na terceira que eu fui concretizar esse suicídio foi quando a gente estava andando, né, na rua, ele pilotando a moto. E a gente começou a discutir. E aí eu comecei a ouvir vozes na minha mente. Silvia, pula dessa moto. E aí eu acabei pulando da moto em movimento. E nessa queda que eu caí, eu acabei quebrando meu tornozelo. E ali naquele momento eu falei, meu Deus, nem para morrer eu sirvo. Porque aí começa a vir aquela voz, bom, eu não estou servindo lá os espíritos, faz um tempo que eu não estou indo. Eles falaram que se eu abandonasse eles, eles iam me deixar numa cadeira de roda, até mesmo tirar minha vida. Eu tenho que voltar lá. Aí eu me recuperei, engravidei da minha primeira filha e eu acabei entregando a minha filha para esses espíritos. Os primeiros 2 aninhos dela, ela começou a ter o quê? Amigo imaginário. Ela começou a enxergar os espíritos, ela ficava muito doente. Eu estava toda hora em função de hospital, sem entender realmente o que estava acontecendo. E aí nessa época, o meu marido foi através de um convite dos nossos vizinhos a ir na igreja. E eu não sabia que ele tinha ido na igreja. Eu nem sonhava que ele ia na igreja, porque eu mesmo sem conhecer a Igreja Universal, a minha mente já tinha uma opinião formada. Nessa igreja eu não vou pisar. E falei para ele, eu não quero mais que você vá nessa igreja. Se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar. E o que aconteceu? Eu comecei a notar o comportamento do meu marido diferente. A forma que ele foi me tratando, as amizades erradas que ele foi cortando. E isso começou a me chamar a atenção. Até o dia que eu olhei para ele e falei, então tá bom. Eu vou lá nessa igreja e vou mostrar para você que tudo lá é um teatro, que a pessoa é paga para manifestar com esses demônios, que demônio não existe. Porque na minha cabeça, na minha criação, os espíritos, os santos, as homenagens que eu fazia eram anjos de Deus. Então eu não achava que eu não era de Deus. Imagina que eu não era de Deus. Eu tinha eles. Eu nunca esqueço o primeiro dia que eu coloquei meus pés dentro da igreja. Era como se eu estivesse no lugar, mas aqueles espíritos que tomavam conta da minha vida estavam querendo me tirar dali para eu não escutar aquilo que o pastor estava pregando. Eu lembro exatamente do meu marido me pegando pela mão, me colocando na frente do altar. E na hora que o pastor estava pregando, estava fazendo a oração de libertação, foi a hora que eu olhei para o pastor e ali eu não vi mais nada. Depois que eu participei dessa oração, que eu voltei a si, a primeira coisa que eu senti foi uma leveza. É como se aquele espírito que estava me oprimindo em cima de mim saísse. Eu entendi que aquele era o caminho, mas para eu seguir aquele caminho, eu tinha que abrir mão de outros caminhos. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu peguei todas as guias, eu peguei todas aquelas roupas, coloquei numa sacola, fui na frente do altar e entreguei para Deus. Eu falei, tá aqui a minha vida velha. Então eu comecei a ir em todas as correntes e comecei a buscar. Eu falei, eu quero esse Deus. Eu já tinha me livrado dos vícios, eu já me sentia uma mulher mais completa, uma mãe melhor, uma esposa melhor, mas faltava algo fundamental na minha vida, que era o Espírito Santo. Por que que a Silvia demorou para receber o Espírito Santo? Porque eu tinha orgulho e porque eu tinha mágoa. Quando eu entreguei em oração, falei, meu Deus, eu não aceito sair daqui
com essa mágoa. Eu quero, eu desejo, eu tenho sede do teu Espírito. Aí eu continuei a buscar. Aí participei de uma vigília, comecei a orar e eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei, meu Deus, não tem mais nada, nada que impeça do seu Espírito habitar em mim. E foi quando Deus confirmou dentro de mim o Espírito dele. Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa vigília. O Espírito Santo, ele trouxe para dentro de mim o completo. Tudo aquilo que faltava na minha vida, que eu achava que ia ser um bom casamento, que tendo filho, que tendo uma família feliz era o suficiente, mas não bastava. Eu realmente precisava de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, hoje eu estaria morta. O Espírito Santo na minha vida, ele é o meu tudo, é o meu amado, é o meu tudo, o meu pai, o meu baluarte, a minha vida, a minha direção. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu consegui construir, a minha família, consegui estudar, me formar. Hoje a Silvia é uma nova mulher. Hoje eu sou uma esposa. Hoje eu sou uma mãe. E hoje eu sou uma profissional realizada. Eu amo meu marido. Eu amo as minhas filhas. As minhas filhas são uma bênção. A minha filha que estava outra hora lá na minha barriga e nasceu em outra religião, em encontro com outros espíritos, hoje é uma bênção na minha vida, é estudiosa, inteligente, só me dá orgulho. A minha outra filha também. Então, assim, o reflexo da minha vida é transparente, acaba transparecendo para os meus familiares, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho pouco, às vezes, acessam, olham para mim e falam que eu tenho uma luz diferente, que eu tenho um brilho diferente. E eu falo que tudo isso é a obra do Espírito Santo, porque eu não tinha uma voz doce, eu tinha uma voz agressiva, uma voz triste. E eu falo que desde a nossa voz o Espírito Santo transforma. A forma que a gente conversa, a forma que a gente se comporta, eu falo que a maior evangelização é o nosso comportamento, quem eu sou da porta da minha casa para dentro e da porta da minha casa para fora. Um dia eu estava lá fora, perdida, e hoje eu estou uma pessoa completamente realizada. Então eu sou muito grata e que Ele sempre tenha essa misericórdia comigo, que Ele venha sempre me dar essa força, me fortalecer para que eu sempre me mantenha firme com Ele. Deus é tudo para mim. Diante do testemunho que você acabou de assistir, agora o que você tem que fazer? Tomar uma atitude de fé e já se preparar para estar nesta quarta-feira, para aprender a usar a sua fé. A fé é que nos protege dos momentos mais difíceis. É ela que te dá força para sobressair diante dessas situações que hoje estão te afligindo, que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua alegria, até a vontade de você viver. Você assistiu o testemunho e o testemunho comprova o poder de Deus. Nós vamos a esta matéria que fala já desta quarta-feira. Você protege sua casa. Coloca senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé, nesta quarta-feira. Estamos de volta e gostaria de ler essa mensagem aqui, essa mensagem que você está vendo aqui na tela. Qual é a sua sentença? Essa é a pergunta.
Aqui está escrito assim: qual é a sua sentença? A sentença de muitas pessoas tem sido uma sentença de desespero, uma sentença da pessoa não encontrar a solução do problema dela. E há quem a sentença dela é a sentença de morte. Mas eu quero dizer para você que existe uma solução para esses problemas que você está passando. Olha o que diz aqui o Salmos 120, do verso 19 ao verso 20. Pois olhou desde o alto do seu santuário, e desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados da morte. Quer dizer, a dor que você está sentindo agora, você que está aí agora sentado no seu sofá, deitado na sua cama porque foi desenganada pelos médicos, a senhora que é uma mãe, que é um pai que está chorando porque o seu filho foi sentenciado à morte por causa das drogas, por causa de um vício, e você teve que tirar ele até da cidade ou do bairro onde você mora, porque ele foi sentenciado à morte. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus tem visto o seu gemido. Agora, o que você tem que fazer? Tomar uma atitude de fé. E neste domingo, nós teremos uma concentração de fé e milagres. Primeiro dia da semana. E eu tenho certeza que a senhora, o senhor, você que se encontra nessa situação, você pode escrever num papel bem simples, não importa qual seja esse papel, transfira para esse papel a sua dor e leve ao altar, porque o altar é as mãos de Deus que vai receber o seu gemido, que vai receber a sua dor, e esse sofrimento vai ter um fim. Eu faço um desafio para a senhora, eu faço um desafio para o senhor, para você que está sofrendo e não aguenta mais sofrer com essa depressão, não aguenta mais sofrer com esse vício. Você que é mãe, a senhora que é uma mãe, que não aguenta mais ver o seu filho se acabando nas drogas, o seu marido na bebida, tome uma atitude de fé. O endereço está aí no seu rodapé, Rua Padre Chagas, do seu televisor, Rua Padre Chagas, número 3536. Fica bem no centro da nossa cidade, aqui de Guarapuava, e também está o telefone do SOS, o WhatsApp do SOS, se você precisa de uma ajuda urgente. Nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa também que foi sentenciado à morte. Vamos a esse testemunho. Eu era um excluído da sociedade. Aos meus 15 anos de idade, meu pai chegou bêbado em casa e acabou matando minha mãe. E nisso eu comecei a andar com pessoas que praticavam a injustiça. E eu comecei a ver como é que elas faziam a injustiça e acabei aprendendo a injustiça com elas. E é onde eu comecei a roubar, onde eu me envolvi com o tráfico de drogas e no tráfico de drogas ali com várias pessoas. Durante esse tempo, enganando as pessoas, eu também vivia dentro da minha casa. E o próprio dentro da minha casa, juntamente com meus irmãos, que era um quintal com 4 casas, e sempre a gente tinha nossa conta de água, conta de luz, o imposto do ano. E eu nunca participava dessas reuniões, que eu achava que era melhor eles pagar para mim do que eu também participar dessas reuniões para tirar um dinheiro que eu já enganava de outras pessoas para sair do meu bolso para pagar. Então eu tirava proveito dos meus irmãos também. Com meus 18 anos, onde eu comecei a roubar carro, onde eu comecei a fazer estelionatário pegando dinheiro de pessoas, cartão de crédito, roubava a carteira das pessoas e onde pegava o cartão delas para pegar o dinheiro. E onde eu fui preso. E chegando na prisão, eu vi o submundo daquele lugar com pessoas que eram da mesma situação, roubando, dando golpe,
outras pessoas até mesmo que se encontravam presas, que matavam as pessoas por causa até mesmo do dinheiro, e se encontrava ali. A passar do tempo ali preso, e a gente ficava no pátio conversando, e sempre vinha o pessoal da UNIP, vinha ali uma grande quantidade de homens com Bíblia, até mesmo com livros, e sempre trazendo a palavra de Deus para a gente. E eu, dentro daquele lugar cheio de injustiça, através da palavra de Deus, eu comecei a aprender a ser justo. Dentro daquele lugar. Onde, numa segunda visita, que eu me recordo, o homem de Deus falou assim: o que você tem para perder para continuar no mundo do crime? E o que você tem para perder para fazer a vontade de Deus? E aquilo ficou dentro da minha cabeça. Eu comecei a analisar, comecei a pensar. E ali eu comecei a orar, comecei a buscar Deus e comecei a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que me fez libertar, me fez despertar dentro de mim o que eu poderia ser justo na minha vida, independente do lugar que eu me encontrava. E durante o tempo que eu fiquei preso, morando junto com a justiça, eu aprendi a justiça lá dentro e veio minha liberdade. E quando eu saí, já veio vários convites para voltar a fazer o que era errado, a mexer naquilo que não era meu. E com tudo isso eu aprendi. Eu disse não e aprendi. Tudo aquilo que eu fazia, que eu enganava as pessoas, que eu roubava, que eu traficava, dava golpe nas pessoas, eu mudei. E eu continuei a minha vida com uma nova pessoa, um novo pensamento e um novo caminho. Hoje trabalho, hoje eu sou casado, tenho minha esposa, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E tudo aquilo que eu vivi no passado, eu aprendi com a minha vida hoje que eu tenho que honrar o meu próximo, eu tenho que honrar a Deus em primeiro lugar. Diante do testemunho e diante desse desafio que nós estamos fazendo, a única coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude de fé. Nós teremos reuniões às 7 horas da manhã, às 15 horas, às 18 horas nesse domingo, mas nós teremos nesse domingo uma concentração de fé e chamando e convocando a todas as pessoas que foi sentenciado à morte em alguma área, seja espiritual, seja na família, seja na saúde ou na sua vida sentimental ou financeira. Eu tenho certeza que quando você colocar os seus pés neste local aqui, aquilo que era para a morte vai ser para a sua vida. A vida que você tanto tem procurado e não tem encontrado. Nós vamos mais um intervalo que fala desse domingo, dia 15, e já retornamos com todos vocês. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. A única coisa que você deve fazer agora é se programar. Mas não espere para domingo, não. Você tem aí quarta-feira à noite que você possa defender a sua fé. Você vai ter a sexta-feira a grande vigília do meio-dia e teremos esse grande domingo para todas as pessoas. Traga a sua família e eu tenho certeza que quando terminar essa concentração de fé e milagre,
esse problema que você está enfrentando vai ter um fim e você vai sair desse local abençoado. Nós vamos agora à oração com o nosso amigo Alexandre Amaro e já retornamos com todos vocês, finalizando essa programação. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro neste momento, meu Senhor, pelos pais, pelos filhos, por todos aqueles que precisam tanto de ajuda e oração. Existem pessoas que estão vivendo de forma infeliz dentro do lar. Pai que não fala com filho, filho que não conversa com os pais, foram criados pelos avós e hoje cresceram e estão distantes. Família desestruturada, pessoas, meu Deus, que vivem tristes e infelizes. E isso tem reverberado na sua próxima geração. Hoje, os filhos também estão vivendo do mesmo jeito. Meu Pai, quebra essa maldição, essa força contrária, esse mal que não deixa ter paz dentro desta casa, que não deixa, meu Deus, as pessoas viverem bem, irmão brigando com outro irmão. Arranca isso, meu Pai, destrói este mal, dá forças para essa pessoa ser unida com a sua família, com o seu lar, que haja, meu Deus, perdão, consideração, carinho, afeto, diálogo. Meu Deus, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada pessoa que ora conosco, que haja paz, alegria e felicidade nesta casa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, que a sua casa seja abençoada, o seu lar, os seus filhos sejam benditos. Creia nisso. Busque para que a paz chegue ao seu lar. Quantos testemunhos você viu aí de famílias transformadas? A próxima, com certeza, será a sua. Forte abraço, Deus abençoe a sua família e nós continuamos na fé. Agora, meu amigo, minha amiga, diante de tudo que você assistiu, ouviu, a palavra que foi colocada, faça um desafio com você mesmo. Você não tem o que perder. Você chegando até esse local, o que você vai perder? Se você é uma pessoa que de repente alguém falou mal da Igreja Universal com respeito a alguma coisa e até mesmo com respeito à oferta, não leve nada, não leve a sua bolsa, não leve nada, leve uma foto, leve uma garrafa com água, leve a sua família, mas não deixa que esse sofrimento continue na sua vida. Se não dá mais para esperar, então nós esperamos por todos vocês nesse domingo, na rua Padre Chagas, no número 35, 36, bem no centro da nossa cidade aqui de Guarapuava. Você que não quer mais sofrer, você vai estar nessa concentração de fé e milagre. Que Deus abençoe e até a próxima programação.